Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Hoje, dia 9 de novembro de 2022, como eu havia informado no canal Solon Pereira, hoje foi a minha audiência no processo que o pastor Diniz Ciprestes moveu contra mim. Eu vou trazer aqui para vocês as informações do processo e as informações desta audiência, ok? Então, segura aí, tem muita coisa interessante para você. Vejam só, apenas para poder rememorar, eu fui processado exatamente pelo quê? Na ocasião, acho que isso foi em meados de 2020, o pastor Anchieta Carvalho, ele se desligou. Ele inicialmente ele foi afastado, né? Ele foi colocado em disponibilidade. Isso vocês, embora tenha sido um termo novo que eles usaram, mas eu entendi sim que isso foi um modo de disciplina. Então ele foi assim, foi uma disciplina diferente. Eles disciplinaram o pastor Anchieta Carvalho. Não sabemos até hoje exatamente os motivos disso, mas depois então já se insurgindo contra esta disciplina, o pastor Anchieta Carvalho, então ele se desligou da Igreja Cristã Maranata, e o pastor Diniz Ciprestes, ele foi dar o comunicado no YouTube. Eu não me lembro exatamente qual, se foi no canal da Maranata, mas acho que foi no canal da Maranata. Então ele foi dar o comunicado. No comunicado, ele fez ali uma referência a Neemias, a Eliasibe, e a gente sabe, nós que acompanhamos os estudos de escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata, nós sabemos que quando eles usam esses termos, eles estão querendo, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas olhem para aqueles que se desligaram como com relação, assim, identificando com um personagem bíblico que, vamos dizer assim, é negativo, né? É uma coisa assim meio que amaldiçoada. Então, quer dizer, ele falou sobre isso e disse então que estaria substituindo o pastor Anchieta Carvalho na igreja de Praia da Costa 4. Quando eu fiquei sabendo, isso foi no início de 2020, até então, você veja, eu tinha há muito pouco tempo eu iniciei os meus trabalhos de divulgação de as críticas sobre a doutrina e sobre as práticas da Igreja Cristã Maranata, no canal Maranata em Questão, que foi derrubado, foi criado então esse canal Maranata Anátema, que eu inclusive eu ajudo a alimentar, eu administro também esse canal. Mas aí o que aconteceu? Eu gravei um vídeo muito rapidamente, até para comentar o fato do desligamento, né, o fato da mensagem do pastor Diniz. Mas só que naquele tempo eu tinha muito poucas informações. Hoje eu sei muito mais, né, do que eu sabia naquele tempo. Mas olha, eu não sabia, eu não conhecia pastor Diniz Prestes. Você que está em Vitória, em Vila Velha, você provavelmente conhece. Eu tinha muito pouco conhecimento sobre quem era esse pastor Diniz Prestes. Não era do meu tempo. No meu tempo, nunca, não me lembro. Não me lembro. Honestamente, não me lembro. Não me lembro de ver ele pregando em Manaim. Então, para mim, era uma pessoa até Diniz Prestes, né? Então, enfim, pouco conhecimento. Então, mas eu resolvi comentar, porque eu achei meio, achei até engraçado, né, eles fazer essa referência a Eliasibe, fazendo referência ao Anchieta Carvalho e tal. Mas, assim, de você ouvir, na época, eu acho que eu estava em algum grupo, eu devia estar em algum grupo, acho que eu estava no grupo, não sei se era no Salvos pela Graça, não sei qual era o grupo, mas tinham informações e as pessoas, às vezes, eu mesmo cheguei a perguntei até para o Joaquim, se havia alguma relação do Diniz, do pastor Diniz, com o escritório de advocacia Souza e Diniz. E as pessoas, elas não sabiam responder, uns falavam, é do cartório. Então, não tinham, eu não tinha, eu pelo menos, eu não tinha informações muito precisas sobre isso. Agora, até onde eu sabia, e até pelos comentários, e porque me enviaram também um postzinho do Facebook, até onde eu sabia, o Diniz Cipreste, ele tinha algum parentesco com os gueiros. Por conta de quê? Eu vou mostrar para vocês. Por conta desta publicação, né? Então, olha só, eu tenho aqui uma publicação
que é do Facebook, da página do Diniz Cipreste de Azevedo. Não é ele? Imagino que seja, né? Aí ele diz assim, ó, artigo da lavra da jurista Fernanda Gueiros Bernardes de Azevedo, minha nora. Então, ela é Gueiros e ela é Azevedo, minha nora. Tá aqui, ó, a postagem. Estão vendo? Dá para ler? Não sei se dá para vocês verem direitinho, né? Essa é a postagem. Ok? Então, ora, ele disse que uma Gueiros era nora dele. O que eu imaginei? Imaginei que ela era parente. Aí, quando a gente usa o termo de, olha, ele é da família, a gente quer dizer parentesco, né? Um modo de se dizer as coisas. Mas, enfim. Então, isso era o que eu sabia. Então, se eu não tinha certeza, se havia alguma ligação de parentesco do Diniz com os proprietários, os donos do escritório de advocacia Souza e Diniz. Isso eu não tinha certeza. Mas eu tinha razoável certeza de que o Diniz, ele tinha algum parentesco com a família Gueiros. Então, neste vídeo que eu gravei para comentar o desligamento do pastor Anchieta Carvalho, eu fiz as referências, estas referências aqui, inclusive, elas estão vendo aqui, ó, neste julgamento aqui, ó, no julgamento, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo, ó? Este julgamento, estão vendo aqui, ó, esse julgamento aqui é porque o Diniz, então, entrou com um processo contra mim por conta de alguns dizeres deste vídeo. Então, o juiz não concedeu a liminar, eles recorreram ao TJ, e este aqui é o julgamento do agravo de instrumento do TJ, tá bom? E neste agravo de instrumento, os desembargadores já tinham dito, olha, nós não enxergamos nenhum tipo de ofensa. Mas só que o que é interessante é que eles colocaram aqui os minutos e o que eu disse, tá vendo aqui, ó? Ele colocou, né, no voto dele, o ministro, o desembargador relator, ele colocou aqui, ó, tá vendo, ó, o que eu disse e o minuto que eu disse. Então, olha só, quais foram, o que eles disseram? Em suas razões recursais, né, alega o recorrente que os seguintes trechos do vídeo publicado no YouTube estariam violando os seus direitos personalíssimos. Então, o Diniz, o advogado lá do Diniz, ele disse que o que eu disse estava violando os seus direitos personalíssimos. E aí ele vai citar, então, o que foi que eu disse. Então, começa aqui, ó, no minuto 1.21. Este vídeo, ele está no canal Maranata Anátema, tá bom? Ele está no canal Maranata Anátema. Depois eu deixo o link aqui na descrição para vocês conferirem o que eu disse, exatamente o que eu disse e como eu disse. Então, no minuto 1.21, eu disse o seguinte, que ele estaria sendo substituído pelo Diniz, né? Então, aqui é Anchieta, né? Anchieta Carvalho estaria sendo substituído pelo Diniz. Aí eu disse assim, Diniz, esse nome não me é estranho. Por que não me é estranho? Porque eu estava começando a ouvir falar sobre esse Diniz ali. Eu não conhecia esse tal desse Diniz Ciprestes. Mas aí, o que aconteceu? Quando me falou, olha, Diniz vai substituir, aí eu pensei, bom, esse nome não me é estranho. Então, o que eu sei sobre Diniz? Primeira coisa que eu sei, que eu sabia, eu achava que sabia, né? Aí, esse Diniz, ele é parente dos Gueiros. Parente dos Gueiros. Por conta de quê? Por conta dessa publicação que eu havia recebido. Tá certo? Então, eu tinha motivos mais que razoáveis para acreditar realmente que essa Fernanda, né? Que essa Fernanda Gueiros Bernardes de Azevedo, que ele disse que é nora dele, então que fosse parente. Então, tudo bem. Então, foi o que eu disse. Olha, que eu saiba, até onde eu sei, Diniz, olha, que eu saiba, ele é parente. E qual era o sentido que eu estava dando? Que era mais do que razoável que Gedeu Tigueiros colocasse na melhor igreja que ele tem alguém da mais alta confiança dele, já que o Anchieta Carvalho, de algum modo, tinha, vamos dizer assim, traído esta confiança de Gedeuti,
entendeu? O Gedeuti colocou ele lá na melhor igreja dele, colocou ele para trazer as mensagens dos eventos mais importantes e de repente o Anchieta Carvalho pega e sai fora. Então, provavelmente o Gedeuti então se sentindo, bom, olha, não posso confiar em qualquer pessoa, né? Por mais que ela me pareça uma pessoa que está muito ligada a mim. Então, mais do que razoável que ele colocasse quem lá? Alguma pessoa ligada à família dele. É mais seguro. E eu, inclusive, cheguei, se não me engano, nesse mesmo vídeo, a sugerir o seguinte, olha, provavelmente naquele tempo, hein? Provavelmente o vice-presidente ou substituto do Gedeuti vai ser alguém da família Gueiros. Eu até cheguei a chutar, olha, eu acho que vai ser, pode ser, um dos candidatos seria o Alexandre Gueiros. Por quê? O pastor Alexandre Gueiros, ele tem parentesco com Gedeuti Gueiros. E essas coisas, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que elas costumam ficar entre família. Ora, essa ilusão que você tem de que Deus revelou, né? Tudo bem, eu fico assim, admirado da sua ingenuidade. Mas é só você abrir os olhinhos um pouquinho, você vai perceber que Deus vai revelar o parente. Deus não revela para Gedeuti se afastar, nem quando ele está sendo processado por denúncia do Ministério Público, né, por diversos crimes. Deus não revela para afastar. Deus não revela para afastar porque ele, segundo o estatuto, ele é quem manda. O Manaim do Espírito Santo está em usufruto perpétuo dele e da descendência dele, da filha dele. Então, você que acha, eu admiro você, né? Você acha que Deus que revelou, que Deus que revela tudo, eu respeito isso. Só que eu estou trazendo para vocês informações aqui, críticas, de um ponto de vista de alguém que é um observador externo. E este observador externo aqui estava dizendo para você o seguinte, olha, nada mais razoável que ele colocasse na principal igreja dele, provavelmente uma das igrejas mais rentáveis, mais bonitas, maior número de pessoas, alguém de tamanha confiança dele, que de preferência fosse alguém da família, família no sentido de um parentesco, ok? Então, era essa a ideia. Então, Diniz, olha, se não me engano, ele colocou lá na Praia da Costa alguém da família dele. A ideia era essa. E aí, na sequência, eu disse o seguinte, olha aqui, ó, tá aqui, né, ele colocou aqui, ó, 1 minuto e 25, tá vendo? O próprio desembargador fez essa gravação aqui, ó. Ele disse assim, ó, eu sei que tem um Diniz que pertence à família Gueiros. Foi exatamente o que eu disse, você pode conferir. Eu sei que tem. Por que eu disse isso? Por conta daquela publicação no Facebook da página do Diniz. 1 minuto e 30. Sei também que o escritório de advocacia que está se enriquecendo muito, ganhando muito dinheiro e processando ex-membros da Maranata também tem esse nome, Souza e Diniz. O que eu sei? Eu sei que tem um escritório. Primeiro, eu sei que Diniz, até onde eu sabia, tem um parentesco aí com o Gedeuti. Por favor, meus irmãos, se você sabe mais do que eu, estou longe, eu estou em Brasília. Se você está aí, me deixa aí nos comentários, por favor, aí. Afinal, o pastor Diniz, a nora dele é Gueiros ou não é Gueiros? É a Fernanda ou não é a Fernanda? A Fernanda tem algum parentesco com os Gueiros ou não tem? Me ajuda aí, coloca aí, né? Às vezes eu falei uma coisa errada aí, eu inclusive até cheguei a gravar um vídeo depois dizendo assim, olha, ele disse que não é, né? O Diniz disse que não é, que não tem nenhum parente Gueiros. Mas você que está aí perto, que conhece, né? Se você quer me ajudar, você pode ser da Maranata ou não, mas faça isso, por gentileza, apenas para poder nos ajudar aí, deixa aí, não, olha, o Diniz, a nora dele é da família Gueiros, ou é parente Gueiros, qualquer coisa assim, né? Então, e a outra questão que eu disse é o seguinte, é que eu sei que tem um escritório de advocacia que processa ex-membros, tem o nome também Diniz, Souza e Diniz. Agora, vejam só, e eu não fiz uma afirmação neste caso, eu disse o seguinte, ó, mas pode ser coincidências. Não é verdade? Eu disse, pode ser coincidências. Ou seja, pode ser que ele não tenha parentesco com ninguém do escritório. Pode ser só uma coincidência de nomes, né? Homônimos, né? Pode ser. Mas vejam só, onde está a ofensa nisso? Primeiro,
É ofensivo dizer que alguém é parente do Gedeuti ou tem parentesco com os gueiros? Isso é ofensivo? Essa é a minha pergunta. A outra coisa, você dizer que um escritório está ganhando dinheiro ou se enriquecendo, trabalhando licitamente para uma igreja, a minha crítica é: a igreja não devia estar processando pessoas. Pelo menos é a nossa crítica do ponto de vista espiritual, teológico, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios 6 diz lá que um irmão não deveria estar levando outro irmão ao tribunal. Então, agora, uma igreja ficar gastando dinheiro para processar ex-membros e mais, por conta de um comentário desse aqui, por conta de um comentário dele, você acha razoável? Então, a minha crítica é exatamente essa. O problema não é o escritório ganhar dinheiro e nem se enriquecer. O que é enriquecer e ganhar muito dinheiro? É você trabalhando, você aumentar as suas riquezas. Então, antes do processo eu tinha 10, depois do processo eu tenho 20. Depois do 10º processo eu tenho 100. Entenderam? Isso é um enriquecimento lícito. Não é ilícito um escritório de advocacia ganhar dinheiro trabalhando na advocacia. Entenderam? Agora, por que é então que ele se sentiu ofendido? Ele se sentiu ofendido porque ele entendeu que o Diniz foi para a Praia da Costa porque ele estaria, entendeu, se enriquecendo com o escritório? Não, eu não fiz essa referência. Aí são duas coisas diferentes. A primeira, assumiu Praia da Costa porque é parente, e isso é normal, é razoável. E a segunda coisa, olha, tem o mesmo nome de um escritório que está se enriquecendo, processando ex-membros. A crítica é razoável processar ex-membros? O problema não é enriquecer, o problema que eu estou tratando, e desde sempre no canal, são as questões das práticas e das doutrinas da Maranata. Então, é razoável enriquecer-se por uma prática que doutrinariamente, biblicamente falando, ela não seria devida? Essa é a questão. O problema não é enriquecer. O problema é você quer ganhar dinheiro fazendo alguma coisa. Você que é um pastor, ele é um pastor. O Diniz, o Isaías Diniz é um pastor. Você como pastor, você gostaria então de estar ganhando o seu dinheiro, mesmo que licitamente, mas fazendo alguma coisa que você tem consciência de que é contrário àquilo que o apóstolo Paulo ensinou? Essa é a minha crítica. Agora, você acha que isso te ofende? Você acha que isso é ofensivo? Então, este é o processo. Mas mais, ele cita aqui, para terminar, tá bom? Olha só. 1 minuto, ponto 50. Sobre o Diniz, eu falando. Sobre o Diniz, tem mais uma observação interessante. Ele fez um pronunciamento na programação da Maranata de ontem, né? Fazendo referências a Neemias e Eliasibe. E chega a ser curioso, eu dizendo. Parece assim que Deus está meio perdido nessa situação toda. O mais curioso é ouvir o Diniz dizer que Deus revelou para a afastar, para fazer essa mudança, né? Será que foi o mesmo Deus que um tempo antes tinha revelado? A ideia aqui é o seguinte, ele não colocou o trecho todo, mas a ideia era o seguinte, Deus tinha revelado, então, que Anchieta era o homem, né, mais cheio do Espírito Santo, era o homem mais indicado para as funções mais nobres dentro da Igreja Cristã Maranata. Anchieta era do Conselho Presbiteral, Anchieta tinha relações estreitas com o líder e com os negócios da igreja. Anchieta era chamado para as mensagens mais importantes, a exemplo da Trombetas e Festas da primeira edição. Então, um Deus que está dizendo assim, esse é o cara. Aí, de repente, o Diniz chega e diz assim, então, ele é Eliasibe, é uma referência a um personagem negativo. E aí, o que eu disse no vídeo é o seguinte, olha, que coisa interessante, né? Ontem, Deus estava colocando todas as fichas no Anchieta. Hoje, Deus está dizendo, ele é um Eliasibe, ele é uma pessoa que não é de Deus, não tem o Espírito Santo nele. Seria uma pessoa, um personagem negativo da Bíblia. Aí eu disse, olha, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que não avisou lá para o Gedeuti, já lá atrás, olha, não dá muita confiança para esse aí não, porque esse aí é um Judas, esse é um traidor.
Então, a ideia que eu quis trazer no vídeo é essa. Pense, né? Será que Deus, esse Deus aí, né? Porque nós sabemos, meus irmãos, aqui com toda franqueza, que não foi Deus que revelou nada disso, tá certo? Isso são questões que nós não sabemos até hoje o que aconteceu. Talvez nunca iremos saber o que foi que aconteceu, né? O que aconteceu ali nos bastidores, né? A gente sabe aquilo que o pastor Anchieta falou e a gente sabe aquilo que o Diniz falou, né? Diz que ele é um Eliasibe. Anchieta diz que saiu porque começou a ler a Bíblia, né? Agora, será que é só isso? Eu pergunto para você, né? E eu estou aqui trazendo essas questões para você refletir. Para você refletir, é Deus mesmo que está nesse negócio, né? Então, o Anchieta Carvalho, se não me engano, eu cheguei a dizer isso no vídeo, primeiro ele passou por uma disciplina. Ora, por que ele foi disciplinado? Porque alguém sabia de alguma coisa. Alguém sabia de alguma coisa e resolveu, então, se antecipar. Aí, de repente, o Anchieta Carvalho, ele está... No dia seguinte, já está anunciando uma live já para dizer que já está com uma outra igreja montada, ou pelo menos integrou uma outra igreja montada, onde ele passou a ser a figura, praticamente a principal figura nessa igreja. Então, irmãos, olha só, tem coisas que eu não sei, talvez nunca vá saber, tá bom? E o que nós sabemos é o que eles disseram. Então, este é o processo. Agora eu vou falar sobre a audiência. Então, eu estou sendo processado por conta disso que eu falei. Tá bom? Você acha isso ofensivo? Você acha que isso é normal? Né? Você ficaria ofendido se eu dissesse: fulano, você é parente dos gueiros? Ah, agora então fiquei ofendido, porque ele falou que eu sou... Eu até entenderia, por exemplo, assim, se alguém me dissesse, tentasse me ligar à Igreja Cristã Maranata hoje, eu ficaria um pouco envergonhado, sim, entendeu? Porque eu não gostaria de ser identificado com uma igreja que tem as práticas e as doutrinas da Igreja Maranata. Mas não a ponto de ficar ofendido, a ponto de processar a igreja, né? Solon, você é um maranata. Você saiu da maranata, mas a maranata não saiu de você. Você continua arrogante, soberbo, você continua intransigente, você continua sendo dono da verdade, você continua isso aqui. Você poderia me xingar de tudo isso, como as pessoas estão cansadas de me xingar sobre isso nos comentários, né? Até por WhatsApp já recebi esse tipo de mensagem, né? De pessoas querendo me ofender dizendo que eu ainda tenho Maranata em mim. Agora veja, eu até poderia dizer assim, eu não acho legal isso, né? Eu não acho legal que você querer me associar a Maranata, mas também isso não é motivo para processar ninguém, entenderam? É como eu penso, tá bom? É como eu penso e é a crítica que eu faço aqui. Agora, dizer para você que você tem um trabalho lícito também, agora que você está ligado à cúpula da igreja com o seu trabalho lícito, e isso te coloca em questão a sua fé no que a Bíblia diz, para mim coloca. Se você processa pessoas, você está ignorando o que Paulo disse. Então, quando serve para você o que Paulo disse, ótimo, maravilha, coloca lá o texto de Paulo, entendeu? Judas e tal, tal. Agora, quando Paulo diz uma coisa que contraria os seus interesses, então, não, esquece isso, é como se não existisse na Bíblia. É isso que eu trago para sua reflexão, tá bom? Mas, enfim, vejam só, como foi a audiência hoje? Inicialmente, começou a audiência e o juiz perguntou, olha, são dois réus ou dois requeridos, né, o nome que é mais comumente utilizado, são dois requeridos, são duas partes requeridas, o Solon e a Igreja Cristã Celeiros, porque o Diniz, ele me processou e processou também a Igreja Cristã Celeiros. E logo no início, eu até para ver se encurtava um pouquinho, cortava o caminho, eu disse, a Igreja Celeiros, ela não existe mais. Ela já deixou de existir já há bastante tempo, desde o início da pandemia, né? Eu já deixei o aviso. Aí, mas os advogados da Igreja Maranata disseram, não, mas não interessa, né? Mesmo que seja uma pessoa morta. Irmãos, uma pessoa jurídica que teve as suas atividades encerradas é como uma pessoa morta. É como se eu tivesse assim, olha, tá aqui a certidão de óbito, a pessoa não existe mais. Então, essa pessoa que fez alguma coisa errada, né? Se é que fez alguma coisa errada, ela não existe mais.
Aí eu digo o seguinte, a pessoa jurídica ela não existe mais, ela está morta. Tá bom, se você quiser condenar uma pessoa morta, imagine, né? Mas, enfim, eu dei a dica e eles já sabiam disso porque nós já tínhamos colocado isso na nossa defesa no processo. Então, a igreja, não, mas vamos levar adiante porque o vídeo do Solon está no site Celeiros, www.celeiros.com.br. São coisas assim, meus irmãos, que são absolutamente sem sentido. Primeiro, a igreja não existe mais. Você vai condenar uma pessoa morta? Segundo, eles queriam, insistiam, não sei por que, atingir, na verdade, a igreja, dizendo que o site em que foi publicado o vídeo pertence à igreja. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, porque não adianta tentar explicar isso para os advogados da Maranata, porque quando a pessoa não quer entender, ela tem outros propósitos, ela não vai entender, mas você vai entender. Olha só, o site Celeiros, ele não é um repositório de vídeos. Então, o site Celeiros, eu tenho ali um link no site Celeiros, e eu vou explicar a questão do site Celeiros também. Um link que remete a um vídeo que está, o vídeo ele está depositado num outro lugar, que é no canal Maranata Anátema. Então, só para você entender, se existe um link lá no site Celeiros, é só um link, não tem um vídeo lá. Olha, tem um link aqui que remete. É a mesma coisa de eu colocar lá um link do vídeo do Danilson. Olha, tem um vídeo do Danilson aqui, e na hora que eu coloco o link do YouTube, aparece a miniatura. Olha, tem um vídeo do pastor Júnior Magalhães, tem um vídeo do Rodrigo Macharé. Mas o vídeo não está no site, o vídeo está no canal. Mesmo que o juiz falasse assim, não, tire este vídeo do site Celeiros. Eu vou lá e apago o link, você sabe o que acontece? O vídeo continua no canal. E o canal, ele nem tem, o dono da conta do canal não é o mesmo dono da conta do site Celeiros. Mas assim, só para resumir, o site Celeiros não é da Igreja Cristã Celeiros, e eles estavam insistindo nisso para atingir a Igreja Cristã Celeiros, e eu não sei por quê. Não consigo entender por quê. Que eles tanto queriam atingir a Igreja Cristã Celeiros, que não existe mais como instituição, como CNPJ. O site, ele existe antes da Igreja Cristã Celeiros existir. E muito antes. Esse site, se não me engano, ele foi criado em 2009. Eu tinha um blog, Solon Lopes Pereira, né? Tinha um blog que se chamava Eu Era Cego e Agora Vejo, que foi o blog que eu coloquei o meu testemunho como ex-pastor da Igreja Cristã Maranata, né? Isso incomodou demais. Um dia o pastor Silvio, aqui de Brasília, esse que pertence ao Conselho Presbiteral, ele me ligou e ele ficou lá com aquele rodeio e tal. E como hoje, eu nem estava em Brasília, eu me lembro que eu estava viajando. Hoje também eu não estou em Brasília, eu estou viajando. Mas ele ficou lá rodeando e eu perguntei, para ser mais direto, qual é o problema? O problema é o nome do blog? Se pudesse mudar o nome do blog, tá bom. Eu, então, mudei o nome do blog. Eu mudei o nome do blog, sabe para quê? Para Celeiros. E aí, para deixar de ser blog e ficar uma coisa um pouquinho mais arrumadinha, eu criei, então, um domínio, www.celeiros.com.br, que se transformou num site. E isso foi em 2009, antes de Igreja Cristã Celeiros existir. Mas o que acontece? Eu tinha um formulário, quem acessou na época o site Celeiros, sabe que eu tinha um formulário onde eu respondia cartas. Então, e no formulário eu tinha um banner, né, Celeiros, e tinha lá www.celeiros.com.br. Quando eu criei, né, quando eu formalizei a criação da Igreja Cristã Celeiros, isso foi em 2014, eu usei o mesmo formulário. O mesmo padrão que veio lá com o banner e com o www.celeiros.com.br. Então, eles disseram o seguinte, que a prova de que o site pertencia à igreja é porque no estatuto, formulário do estatuto tinha o endereço do site. Ora, eu acho, assim, não quero ofender os advogados, mas me pareceu um pouquinho amador demais, tá certo?
você fazer uma relação dessa natureza, dizer que um site é de uma igreja porque tem um link lá no estatuto. Eu poderia ter colocado naquele estatuto qualquer endereço de e-mail que eu quisesse, né, para um contato, né? Poderia ser. Isso não significa que o site fosse da igreja. Não significa, em absoluto. E tanto não era que o site existia antes da igreja. Então, quem criou o site fui eu, Solon. E a igreja não criou site nenhum, não tinha site nenhum na conta da igreja. Mas, enfim, não sei porque eles queriam a igreja Celeiros com algum tipo de condenação. Não sei com que propósito, porque para mim, ó, isso é indiferente. Agora, eu não vou ficar gastando meu tempo para poder ficar, sabe, explicando isso, para poder defender um negócio que não existe nem faz sentido, né? Nem faz o menor sentido. Agora, a verdade é essa: o site Celeiros nunca pertenceu à Igreja Celeiros, e mais, o site Celeiros, ele não tem um vídeo lá, ele tem um link lá, apenas. O vídeo está no canal Maranata Anátema. Enfim, aí eles insistiam nisso. Aí o juiz falou, então tá bom, então como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos decretar a revelia da Igreja Cristã Celeiros? Isso pra mim, ó, doutora Raquel, né? Mas o doutor João Roberto lá disse, indiferente, você pode fazer o que você quiser, né? O juiz, ele pode fazer o que ele quiser. Pode dizer decretar revelia, enfim, chama lá a igreja lá para poder se defender, né? Mas o que aconteceu então foi o seguinte: quando o juiz então fez esses, né, e aí, como é que nós vamos fazer aqui agora? Aí ele quis dar a entender ali para o advogado, não seria melhor então tirar, para o processo andar, não seria melhor tirar a Igreja Cristã Celeiros? E aí eles, muito a contragosto, então concordaram em tirar a Igreja Cristã Celeiros do processo. Então o juiz lá disse que iria considerar os fatos, eu nem entendi. Honestamente, eu não entendi como é que vai considerar isso por mérito, uma coisa que, né, primeiro, como eu expliquei, tá bom, eu não vou ficar explicando isso novamente aqui. Mas, enfim, tiraram então a Igreja Cristã Celeiros. Tá, primeiro problema. Segunda questão, aí o juiz, ele perguntou, então, podemos dar seguimento? Alguém tem alguma questão de prova para apresentar? Olha só, hein, isso podia ter sido perguntado antes, né, se as pessoas queriam produzir provas antes dessa audiência. Mas, vejam só, eu não estou querendo aqui dizer o que é melhor, o melhor procedimento no Poder Judiciário, mas honestamente, eu fiquei perplexo de ver uma situação dessa. Poxa, nós estamos na audiência para perguntar se queremos produzir provas. Ó, doutor João Roberto, me ajuda aí, né? Depois grava um vídeo aí para falar um pouquinho sobre processo judicial, civil, né? Mas enfim, aí tá bom. Aí a doutora Raquel diz, não, o fato é o vídeo. O que foi dito no vídeo está lá. O que ofendeu não foi o que foi dito no vídeo? Então está lá no vídeo. Então você vai lá pegar aquela palavra, Diniz, este nome não me é estranho. Eu sei que tem um Diniz que é parente dos Gueiros, da família Gueiros. Isso que eu disse ofende? Essa é a questão. E a doutora Raquel tentou explicar isso com muito jeito. Olha, excelência, nós não temos provas a produzir porque o vídeo é a prova, né? O vídeo é a prova. Tá bom, eu até pensei, puxa vida, que coisa, né? Perfeito, doutora Raquel. O vídeo é a prova. Então vamos em frente, né? Aí os advogados da Maranata, não, nós queremos apresentar duas testemunhas. E eu fiquei pensando, meu Pai do céu, Jesus Cristo amado, o que significa isso? Duas testemunhas de quê? É a pergunta que eu faço para você. O vídeo está no canal e está no processo a transcrição do que foi dito no vídeo. Isso ofende ou não ofende? Isso é o caso de uma indenização de 20 mil reais ou não é o caso de uma indenização? Isso faz parte da minha liberdade de expressão, dizer se eu conheço, se eu não conheço, se eu acho que é ou se eu não acho que é? Isso é o fato. Agora, o que diria uma testemunha? O que diria uma testemunha nesse caso? Eu fiquei me perguntando e eu ainda me pergunto. O que vai dizer uma testemunha? Vai dizer o quê? Que eu falei
que eu falei está no vídeo. O que eu não falei, ué, se eu não falei, não está no vídeo. Eu quis dizer, como é que ele vai entrar, então, na minha mente, dizer o que eu quis dizer? Irmãos, eu vou dizer uma coisa muito tranquila para vocês aqui. Eu posso ter muitos defeitos, mas mentir não é um dos meus defeitos, né? Eu posso me equivocar? Posso. Posso dar uma informação errada? Posso, mas não conscientemente. Não querendo enganar alguém. Isso não. Então, você pode fazer qualquer acusação que você quiser em relação à minha pessoa, mas dizer que eu falei alguma coisa com a intenção de enganar alguém, isso não, né? Aí é demais. Ah, você errou, você disse que ele é parente e ele não é parente. Tá bom, então eu me equivoquei. Não é assim? Aí eu diria, poxa, então eu posso me equivocar, eu posso dar uma informação errada. Mas não, eu não sabia que não era. Eu tinha certeza que era por conta do Facebook dele. Esse é o fato. Então, meus irmãos, no evento Trombetas e Festas, Gedeuti, citando Abacute, disse: ah, porque, olha só, nos últimos tempos, esse tempo de trevas, esse tempo, né, que o inimigo está agindo, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Eu fiquei pensando, por que a sentença nunca sai, Gedeuti?